Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Graças a Deus, bom estarmos aqui mais uma noite, pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, você está aqui pela misericórdia de Deus. Nem eu, nem você somos merecedores. Estamos aqui porque Deus é bom. Lembra? Deus é bom. Ele te ama e Ele quer o melhor para nós. Algumas pessoas que tocaram em Deus, nós ficamos pensando, algumas pessoas conseguem algumas coisas com Deus e nós ficamos pensando que nós não conseguimos algumas coisas com Deus, mas algumas pessoas conseguiram tocar em Deus e às vezes nós ficamos tão preocupados porque nós lutamos, muitos de nós oramos, muitos de nós, alguns de nós lemos a Bíblia, muitos de nós somos dedicados, mas tem coisas que parece que não acontecem conosco, só acontece com os outros. Você já teve esse sentimento assim? E às vezes parece que aquele outro, aquela outra pessoa não merecia aquilo que recebeu. É como se nós fôssemos Deus e é nós que decidimos quem é melhor e quem não é. Pessoas que tocam em Deus. Nós vemos Abel, capítulo 4, versículo 4 do livro de Gênesis. Nós vemos a história de Abel e Caim, a história conhecida. O mundo secular, se nós podemos dizer assim, conhece a história, Caim e Abel. Caim fez o primeiro homicídio da história, matou seu próprio irmão. E por quê? Gênesis capítulo 4, no versículo 4, está escrito assim, olha: Abel, por sua vez, Deus pediu a oferta, então Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Hebreus capítulo 11, versículo 4, está escrito assim, olha: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E nós temos uma dúvida: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Não quero entrar de forma nenhuma em problemas teológicos. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vê. Aonde que será que Abel aprendeu trazer oferta? Como que ele foi ensinado? Como que ele
conseguiu alcançar esse negócio? Olha, eu quero te dizer que a primeira oferta que foi feita foi quando Adão deixou-se levar pelo pecado, pela desobediência. Então Deus sacrificou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva com pele de animal. Será que Adão passou essa história para Abel e para os seus filhos? Pode ser, mas pode não ser também. Mas o fato é que o texto que nós estamos lendo diz que Abel preocupou-se em trazer o melhor para Deus, a sua primícia. Não importa se for o fruto da terra ou não, mas Caim, diz o texto, que ele trouxe lá uma oferta. E às vezes nós trazemos uma oferta para Deus. Uma oferta. Nós não nos preocupamos em trazer aquela oferta melhor que nós temos. Vamos falar em dinheiro, né? Só para mexer um pouquinho com a gente. Quando alguém pede uma oferta, ou vamos tirar uma oferta, e é coisa assim de surpresa, aí nós tiramos a nossa carteira e olhamos. Aí nós temos lá uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e algumas de 1. Aí nós tiramos qual? Eu sei que você vai ser sincero, você vai falar, eu tiro a de 1. Aí talvez você tira de 5, talvez a de 10, talvez a de 20, mas e a de 50 e a de 100? Então olha, Deus ele espera de nós a primícia, o que é melhor. Aí esse melhor, dependendo do momento, é o melhor que você pode oferecer. Talvez você está numa situação terrível, mas aquilo é o melhor que você pode oferecer. Então Deus se agrada sempre de quê? Do melhor que nós temos. Outra pessoa que tocou em Deus se chama porque está lá, Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 20. Enoque foi aquela pessoa, aquele homem que andou com Deus, e Deus não suportou deixá-lo aqui na terra e o levou para si mesmo. Enoque andou com Deus de uma forma tão grande que Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Eu estava olhando como que Enoque andou com Deus. O que seria isso, andar com Deus, que Deus não suportou e falou, não, Enoque, você não pode ficar aí, vem para cá. Enoque, ele teve família, teve filhos, igual a maioria de nós, aqueles que somos casados. Problema também com nós, com filhos, com família e todas essas coisas. E Enoque viveu 365 dias. Quantos dias tem o ano? 365 dias. E coincidentemente, Enoque viveu 365 dias. Anos. Obrigado. E eu e você lutamos muito para no final do ano que está chegando agora, nós chegarmos no momento de adoração. Oh Deus, andei todo esse ano contigo. 365 dias. E já imaginou 365 anos andando com Deus? O que é andar com Deus? É conhecer a Deus, é fazer a vontade de Deus, é se entregar a Deus, é se humilhar a Deus, é se sujeitar a Ele todos os dias da nossa vida. Então Enoque agradou a Deus e Deus o tomou para si. Ele tocou em Deus. Hebreus capítulo 15, Gênesis 5, 24 diz assim, olha, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.
Deixa eu parafrasear isso aqui. Quer dizer que se você andar com Deus, meu irmão, já era. Deus, ele vai te tomar para Ele. E a maioria de nós temos esse medo de ser tomado por Deus. Porque quando nós somos tomados por Deus, a nossa vontade não vai mais imperar. A vontade de Deus vai imperar. Hebreus capítulo 11, versículo 5, está escrito assim, olha: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. 365 anos, com família, com criança. Tem tantas coisas que às vezes nos tira daquela realidade que nós precisamos viver. Quantas coisas nos tiram, e todos os dias nós temos essas dificuldades. Também Noé é outro que eu encontrei, que ele andou com Deus e tocou em Deus. Gênesis capítulo 6, de 8 a 9, está escrito assim, olha: porém Noé achou graça diante do Senhor. E a história de Noé é esta: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas aquele tempo que eles viviam era mais fácil. Olha, uma coisa que eu penso que não mudou: Noé conseguiu trazer consigo seus filhos, suas noras e a esposa. Conseguiu trazer consigo. E hoje, quanto é difícil nós conseguirmos trazer conosco aqueles que são nossos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. E Noé, ele conseguiu, trouxe a sua família com ele, fabricando uma arca durante 120 anos aproximadamente, enquanto todos o estavam criticando. Hoje é difícil nós suportarmos uma crítica. Quando alguém nos critica, imediatamente nós temos sempre uma resposta, sempre uma palavra de resposta à crítica, mesmo que ela seja construtiva, né? Que diz que tem crítica construtiva. Hebreus 11:7 diz assim, olha: pela fé Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Outro, Abraão. Abraão é outro que tocou em Deus. No Gênesis capítulo 12 nós lemos assim, olha, 12:1: ora, disse o Senhor a Abraão, que não tinha mudado de nome ainda era Abraão: sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão então saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que ele nem sabia onde que ia ainda. Então, olha, para agradar a Deus, para tocar em Deus, às vezes nós precisamos de fazer coisas que nós pensamos que não há necessidade ou que não devemos fazer, mas há coisas que Deus se agrada quando nós tomamos a atitude e a decisão de fazê-la, mesmo que doa o nosso coração. Hebreus 11, de 8 a 10, falando sobre Abraão, diz assim, olha: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Eu lembro quando a maioria de nós viemos do Brasil,
para morar aqui, ou para viver aqui, ou para estar algum tempo aqui, nós pesquisávamos aonde íamos estar, com quem íamos estar, se ia ter condições, qual que seria a ajuda que teríamos, e a expectativa toda. A Abraão não, Deus só falou com ele e ele partiu. Pode ser que a diferença é que às vezes Deus não falou conosco para onde nós estávamos indo, e quando Deus não fala conosco, nós nos preocupamos muito. Mas quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala com você, você sai do jeito que você estiver, porque aquele que falou garante a vitória para você. Então eu penso que na maioria das vezes a nossa diferença e dificuldade é que nós não ouvimos Deus falar conosco, porque quando Ele fala é seguro, você pode ir a qualquer lugar que seja, porque Ele vai com você. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isaque é outra pessoa, e eu peguei aqui também para falarmos um pouquinho. Gênesis capítulo 22. Você pode abrir, por favor, se você sua Bíblia. Gênesis 22. Gênesis 22 é Deus provando a Abraão, e pediu a Abraão a Isaque. Deus pede a Abraão para que levasse Isaque ao monte e sacrificasse Isaque em oferta a Deus. Olha a obediência de Isaque, capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, e eu te mostrarei. Vamos pular para o versículo 7. Gênesis 22, 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, estavam caminhando juntos. Isaque estava levando o material para o holocausto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Olha, então Isaque tocou o coração de Deus. Abraão já tinha mais de 100 anos, Isaque estava jovem, talvez com uns 17 anos, e o pai ia sacrificá-lo, levando, ele foi andando, chegou lá, o deitou no local do holocausto, e ele não fez nada. Por que ele não correu? Por que ele não fez alguma coisa com o pai? Ou falou alguma coisa com o pai? Mas não fez nada. Ele não teve reação nenhuma, a não ser obedecer o pai. Que testemunho tão interessante de Isaque. E hoje é tão difícil nós vermos essa obediência de filhos aos pais, e os demais segmentos da sociedade. Há tanta desobediência hoje em dia em todas as áreas, mas especificamente no que nós estamos dizendo aqui, Isaque foi obediente a Abraão, mesmo ia ser sacrificado, e Abraão chegou a levantar
o cutelo, ou seja, o facão, e de repente Isaac olhando. Por que ele não correu? É porque ele obedeceu Abraão, seu pai, e por isso ele agradou a Deus. Capítulo 32 de Gênesis, nós temos a história de Jacó. Jacó é aquele cidadão que enganou o seu pai e tomou a primogenitura do seu irmão Esaú e fugiu. Quando ele fugiu, ele teve que trabalhar 7 anos para conseguir uma esposa. Depois Labão falou com ele: olha, não é essa. Ele teve que trabalhar mais 14 anos, mais 7 anos para outra esposa, e tudo porque ele tinha enganado o seu irmão. Versículo 28, depois que Jacó passou por todas essas lutas, foi enganado por Labão, mas conseguiu prevalecer, ele chegou num lugar chamado Vale do Jaboque, no capítulo 32 de Gênesis. No capítulo 32 de Gênesis, nós vemos que, versículo 28, Jacó estava ali no Vale do Jaboque, lutando com ele um anjo. Ele disse: então disse o anjo a Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. E às vezes eu já pensei muitas vezes: como que foi que Jacó lutou com um anjo? Lutar para que lutar com um anjo? O que quer dizer isto? Porque ele estava ali lutando. Olha, Jacó trapaceou, conseguiu coisas por engano, por mentira, e Deus o abençoou. Então eu penso que aquilo ficou na mente de Jacó, e Jacó, naquele momento que ele estava ali voltando para pedir perdão a Esaú, ele ficou naquela luta consigo mesmo, e de repente Deus o abençoa e livra ele, e liberta ele, e ele consegue então continuar a caminhada para encontrar com Esaú. Ele pensava que Esaú iria matá-lo, e quando você consegue ler a história depois, na continuação, você vai ver que Esaú o esperava de braços abertos. José é outro personagem que nós encontramos aqui também. Daqui a pouco nós vamos voltar lá para Lucas, viu? José é outro personagem que nós encontramos aqui. Gênesis capítulo 37, do versículo... Vamos ver o José. José, do capítulo 37 ao versículo 46. Nós pulamos só o 38 porque é a história de Judá e Tamar. Mas José perdoa seus irmãos. Depois de José ter sido jogado na cisterna, depois de José ter sido vendido para o Egito como escravo, depois de José ter ficado na casa de Potifar, ter sido preso, acusado de que ele estava atacando a mulher de Potifar, e depois de ter ficado preso muitos anos, Deus olhou para ele, e ele foi colocado na casa de Faraó e ficou como o segundo homem de todo o Egito. Os irmãos de José tiveram que ir ao Egito buscar alimento, porque a fome estava matando todo mundo, e os irmãos de José tiveram que ir ao Egito pegar comida. E quando os irmãos vão aí, depois vocês têm em casa a história, né? Porque não dá para ficar falando a história de José toda aqui, senão nós não vamos sair daqui hoje, não. Então depois que os irmãos foram lá, e aquela trama toda para poder Jacó se revelar a eles, José se revelar a eles, no final José perdoa os seus irmãos. Por que será que José, que tinha certo direito de condenar os seus irmãos, perdoou os seus irmãos? José,
quando nós lemos a palavra, nós vemos que quando Jacó estava andando para encontrar com Esaú, José estava lá, percebendo que o pai estava indo pedir perdão a Esaú. E depois, mais tarde, o fruto é isso aí, José perdoa os seus irmãos. Olha, como é difícil perdoar irmão, né? Eu conheço pessoas que são inimigos de irmãos por muito tempo. Tem uns que conseguem viver a vida toda até o outro morrer com aquela inimizade. É porque não teve um exemplo de perdão na família para poder seguir. Outra pessoa, vamos falar de uma mulher, né? Para nós passarmos aqui para o nosso texto que nós lemos. Vamos falar de uma mulher, porque só homem, né? Não dá certo só homem. Ruth, capítulo 1, nós vemos a história dessa mulher, que era nora de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque, e fugiram de Jerusalém por causa da fome, e foram para a terra de Moabe. E chegando lá, Noemi perdeu o esposo, Elimeleque, morreu. E também morreu os 2 filhos de Noemi, um chamava Malom e o outro Quilion. E esse nome é um nome meio problemático, porque Malom quer dizer anoitado e Quilion quer dizer ruína. Então olha, os nomes, eu não sei se você já percebeu, mas os nomes, eles carregam consigo um certo poder. E às vezes nós colocamos cada nome nos nossos filhos, né? Mas o nome, ele carrega consigo mesmo, parece que algo de poder. Os judeus, eles sempre procuravam colocar nome nos filhos, nome que exaltava a grandeza de Deus, nome que dava glória a Deus. E Elimeleque e Noemi colocaram, olha, Malom e Quilion, adoentado e ruína. Conclusão, Elimeleque morreu, Malom também morreu, também puderam, né? O nome desse adoentado, e Quilion também morreu também, ruína, né? Tinha que morrer. Mas eu quero falar sobre essa Ruth, que foi a que tocou o coração de Deus. Ela não tinha nada a ver com o negócio. Ela casou e o homem morreu. E depois que o homem morreu, Noemi falou assim: olha, eu vou voltar para Jerusalém, porque eu estou sabendo que Deus já abençoou lá e o pão chegou. Eu quero voltar para lá. E nesse momento, uma das noras diz assim: olha, eu não vou não, eu vou ficar aqui em Moabe. A outra, Ruth, olha o que ela falou, versículo 16 de Ruth, capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando nós decidimos tocar o coração de Deus, nós também decidimos tomar posições. E nas nossas posições, nós tomamos atitudes. E nas atitudes que nós tomamos, nós vamos ter que pagar determinado preço por aquilo que nós estamos fazendo. Então Ruth diz assim: olha, aonde você for, eu vou. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E Ruth acabou entrando na genealogia de Jesus. Você lê lá depois Mateus, você vai ver. Agora outro, só mais um, tá? Só mais esse. Outro, Jó, capítulo 1.
Esse é muito legal. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse primeiro versículo, nós pensamos que, puxa vida, esse homem está com tudo. Olha, Deus falando dele, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas quando você lê a história de Jó, você começa a ver que ele tinha algumas coisas interessantes. Por exemplo, Jó, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque se porventura os filhos tivessem pecado, Deus perdoaria os pecados que porventura tivessem cometido. E Jó, Satanás, conversando com Deus lá de longe, né? E Satanás diz assim: olha, ele é assim porque ele tem muita coisa, mas se você tirar as coisas dele, ele vai blasfemar na hora. Conclusão: tirou tudo, e Jó não blasfemou contra Deus. Mas Jó tinha uma esposa, e a esposa de Jó falou assim: Jó, você está no pior dos apuros, você não tem nada, maldiz o seu Deus e morre. E Jó responde para ela: mulher, você fala como louca, não blasfemarei contra o meu Deus. E Deus então se agradou de Jó, porque pela sua conduta de servi-lo. Vamos lá para o texto que nós lemos? Lucas capítulo 8, versículo 43. Então, olha, esta mulher, ela não está na lista dos heróis da fé, ela não está na história do Velho Testamento que nós contamos, mas ela entrou na história porque ela tocou de uma forma especial em Cristo, que é o próprio Deus encarnado, e imediatamente quando ela tocou, diz aqui o texto que nós lemos, ela ficou curada. E por que será que esses homens que nós falamos aqui, mesmo Noemi, tantas outras, né, Débora, Hulda e tantas outras mulheres aqui do Velho Testamento, elas conseguiram tocar em Deus de uma forma tão aparentemente normal, e nós ficamos pensando como que essas pessoas conseguiram isso de tocar em Deus dessa forma. Para nós entendermos melhor e já concluirmos, porque é fácil entender, essa mulher tinha 12 anos que andava padecendo uma enfermidade. Ela ouviu falar de Jesus, e Jesus tinha poder para fazer, Jesus podia fazer, e ela então esforçou o máximo que ela pôde, porque ela pensava com ela mesma: se eu tocar em Jesus, eu vou conseguir sarar da minha enfermidade. É a fé em Deus. Nós temos uma fé engraçada, para não falar fé sem graça, naquele outro estilo de palavra. Nós temos uma fé engraçada, é uma fé circunstancial. Nós temos uma fé que é uma fé que nos leva até certa medida, mas não passamos daí. A fé de Enoque era uma fé que ultrapassava esse limite normal que nós temos. Era uma fé que chegou a alcançar a Deus de uma tal forma que Deus
não suportou e o levou para ele mesmo. A fé dessa mulher era uma fé nesse sentido: olha, eu vou tocar em Deus, se eu tocar nele, eu serei curada. E eu e você? O evangelho que nós estamos vivendo, que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para todos aqueles que creem, o que é que nós estamos fazendo com este evangelho, que é o poder de Deus? As limitações que nós temos colocado diante de Deus são coisas tão... Jesus, Ele tem anseios de que nós o toquemos pela nossa fé. Se nós fôssemos falar de Pedro, quando o barco estava lá naquele negócio lá, e todos com medo, e Jesus aparece, e ele quer andar até Jesus, e Jesus fala: vem. E ele vai, e mesmo andando sobre a água, Jesus fala assim: olha, você tem pouca fé. Imagina os outros que ficaram lá no barco. Se o que andou tinha pouco, imagina os outros que estavam lá no barco. Agora eu e você, a nossa situação é muito melhor. Nós já temos o pacto da nova aliança cravado na cruz do Calvário. Nós já temos o sangue vertido sobre nós. Nós temos tudo para termos a bênção de Deus, aquela que enriquece e não acrescenta as dores. Eu e você temos a bênção de Deus se nós caminharmos por fé. Deus falou, está falado. Ele não pode voltar atrás. Quantos de nós estamos vivendo uma vida de medo, de temor, porque o papel de imigração não sai? Deus falou com você? Você tem conversado com Deus a esse respeito? Fique tranquilo, fique tranquila, porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E as outras coisas que Deus tem para você? Mas eu estou cansado, vou e venho na igreja e nós não, o negócio nosso não é vir à igreja, o nosso negócio é sermos igreja. Quem vai no arrebatamento são os remidos pelo sangue de Cristo, somos nós. E Deus, por Cristo Jesus, vela por você e vela por mim. Vamos ficar em pé? Pensamos tanto porque eles fizeram coisas e nós não podemos fazer. Não é que nós não podemos fazer, nós não temos coragem de tomar a atitude que eles tomaram com relação à circunstância que eles viviam e atuaram. Se nós tivermos coragem, Deus assina por nós. Eu quero orar, porque eu sei que há muitas coisas que passam na nossa mente, na nossa cabeça, e muitas vezes nós reclamamos tantas coisas, mas esquecemos que há um Deus nos céus que está pronto a atender o nosso clamor, as nossas lágrimas, o nosso choro. O Deus que eu creio
é um Deus que não nos decepciona. Ainda que momentaneamente parece que você foi decepcionado, o nosso Deus, Ele não nos decepciona, porque os planos que Ele tem para nós é plano de bem, e são bons. Então Ele não te decepciona. Então, o meu conselho para você: não decepcione Deus. Por mais difícil que esteja o momento que você esteja vivendo, creia em Deus. Ele tem poder para fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. No nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui nessa noite pedindo, Senhor, que esta forma que esses homens atuaram, essas mulheres, seja um incentivo real, ó Deus, e uma motivação verdadeira para cada um de nós. Senhor, eles foram cerrados ao meio, queimados, jogados nas covas dos leões, mas eles não desistiram da fé. Senhor, coloca no meu coração, no nosso coração, no coração de cada um, esta motivação, ó Deus, de não retroceder e permanecer firme na Tua vontade, na Tua palavra, na Tua presença, porque Tu és o único Senhor absoluto que pode curar, que pode libertar, que pode dar vitória, que pode, ó Deus, fazer aquilo que Tu queres fazer na nossa vida. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos, ó Deus, esse trabalho que nós estamos aqui nesse lugar, e pedimos, ó Deus, seja o Teu nome exaltado sobre nós. Realiza, ó Deus, milagres nesse lugar, através da palavra de fé, ó Deus, que sair dos nossos lábios. Senhor, cada homem e cada mulher que se reúne nesse lugar, Deus, dê a cada um de nós palavra de fé, palavra, ó Deus, que vai mudar a circunstância. No nome de Jesus, eu oro agradecido em o nome do Senhor. Amém. Amém. Nosso caso, encerrar, por gentileza. Permanece de pé, querido, só para uma palavrinha final, dentro de uma das coisas que o pastor Ulisses falou aqui, de fé circunstancial. Um pastor amigo meu compartilhou comigo essa semana algo que aconteceu lá com ele. Olha só que situação. Uma senhora chega e fala assim: pastor, eu gostaria de colocar minha situação, se me ajudar a chorar. Eu quero pegar minha cidadania. Já é uma senhora com uma certa idade, mas eu não sei inglês, falar direito, eu não consigo decorar aquelas perguntas, eu não sei como fazer. Nem os meus filhos querem me ajudar, porque eu tenho que passar por uma prova, não sei quantas perguntas, eu não sei. E os meus filhos não querem ir comigo, porque já sabem que não existe possibilidade. Fui ao advogado, o advogado falou que não tinha jeito. Como é que eu vou pegar a cidadania se eu não sei falar nem o A em inglês, não sei responder as perguntas em inglês, nem o espanhol, nem nada? Não estou naquela idade que não precisa fazer as perguntas. Mas eu creio que Deus pode me dar minha cidadania, porque eu gostaria de ter a cidadania. Ela já é residente, era residente, mas eu gostaria de pegar a cidadania. Aí eu disse: então vamos orar, colocar diante de Deus em oração. Daqui a pouco ela começou a passar mal da seguinte forma: não sentia dor, não sentia nada. Ia no médico, o médico ficava horrorizado com a pressão dela, com mais do que 20, e descontrolada, descompassada. Só que tinha um problema: ela não sentia absolutamente nada. Ela disse: mas como é que pode? Nunca tive esse problema de pressão alta, nunca tive problema de pressão na minha vida, e agora nesses últimos dias está acontecendo esse problema.
O médico marcava outro tempo para ela ir. Ela voltava, a pressão mais alta ainda. Vou encurtar a história longa. O médico deu um atestado dizendo que ela estava doente, o médico americano. Deu dizendo no atestado que ela estava doente. Com esse atestado ela foi lá, apresentou-se ao departamento de imigração. Eu acho que tem umas cláusulas lá que a pessoa pode pegar a cidadania sendo residente e com certa idade e apresentar algum problema de saúde e mostrando que está incapacitada de fazer os testes, alguma coisa assim. Moral da história: a imigração deu, o departamento lá deu a cidadania para a mulher sem ela fazer uma pergunta, se fazer uma prova. Voltou, naquela semana em diante, a pressão da mulher voltou ao normal e ela disse: pastor, se me perguntar o que é isso, eu não sei. Aí ele disse: mas eu sei. Glória a Deus. Às vezes a fé da gente é enquanto a gente acha que alguém pode fazer alguma coisa por a gente. Não é isso que ele falou agora? Então, pega essa palavra que ele pregou nessa noite como desafio para a sua vida, de manter firme a sua fé no Senhor, independentemente do que possa dizer, você falar. Coloque a sua fé no Senhor. Que Deus fortaleça a sua vida e te dê vitória nessa sua caminhada. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão aí, desejo uma semana abençoada. O culto vai continuar no salão social. Quem está sentado próximo a um visitante, leva-o até o salão para que ele não se perca no meio do caminho.